Muito boa tarde, começa para você, pela Rede Século XXI, o programa Brasil Cristão, que é mais do que um programa, né, Drica? Muito mais do que um programa. O programa Brasil Cristão, a gente fala programa Brasil Cristão porque estamos aqui na televisão, mas é uma missão. Exato. Uma missão que nasceu do coração do Padre Eduardo para nós. E nós que estamos aqui, eu me sinto missionária também aqui. Eu também. Na TV e na associação. Muito mais do que apresentadora e outras coisas, eu me sinto uma missionária com o Padre. Então nós queremos usar esse momento como instrumento de evangelização e atingir o seu coração aí em casa. Desde pequeno, quando eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, Drica, eu pensei que eu ia ser um sacerdote. Eu pensei que eu ia ser padre. Eu fui seminarista Você por tem quase, alma de padre. É que a quase 9 Vanessa não me anos. escute. Por quase 9 anos. Mas quando eu deixei o seminário e iniciei minha família e cheguei na Associação do Senhor Jesus, eu descobri que Deus tinha me dado os meios para viver o sacerdócio comum dos batizados, aqui, né, na Rede Século XXI. De fato, estar aqui para nós é missão. Fernando, é interessante que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, ele inquieta essa pessoa, ele leva ela a evangelizar, a querer ao menos evangelizar, não importa a forma que isso aconteça. Exato. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo e olhava aquelas pessoas lá na frente, aqueles pregadores, aquelas pessoas falando de Jesus, eu falava, eu quero fazer isso também, não é? Exato, é isso E mesmo. o Senhor, ele vai nos conduzindo, cada um, né, no lugar certo do corpo, que é a igreja, que são tantos membros, na sua vocação, do seu jeito, com as suas características. Deus vai usando de todos e Deus também quer usar você. Talvez você que está em casa fale, mas eu não sei falar, não prego, eu não estou na televisão. Mas você que é nosso sócio, você que participa das nossas campanhas, você também é um evangelizador conosco, né, Fernando? Exato. E nós vamos começar o Brasil Cristão de hoje do mesmo jeito que o Senhor Jesus iniciou a sua missão na Terra. Ele se encarnou no ventre da Virgem Maria. A redenção começa com o sim dela. E nós vamos começar o programa Brasil Cristão recitando o mistério do Santo Texto, do Santo Rosário, dentro dessa campanha, a campanha do Santo Rosário. Nós estamos colocando o projeto da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus sob os cuidados da Virgem Maria. Ela que cuidou o menino Jesus, está cuidando desse projeto, porque nele, nós vamos ter homens e mulheres tendo um encontro pessoal, íntimo, transformador com Jesus. Pessoas vão ser curadas, restauradas, porque neste lugar, neste templo, elas vão ter um encontro com Deus. Exatamente. E nós vamos rezar hoje o quarto mistério, pedindo exatamente que Nossa Senhora, ela venha fazer esse trabalho, porque nós somos só instrumentos, pessoas que experimentaram e que quer compartilhar com você esse Jesus que nós experimentamos, essa graça que nós bebemos. Nós não somos mais nada além do que isso. E essa TV também é um instrumento, né? Então, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda tanto pela igreja, pela construção da igreja, que é a prece, né, Fernando? Exato. Isso nós precisamos. E também por você que tem colaborado mensalmente, sendo fiel no seu carnê, na sua contribuição, todos os meses. Continue sendo fiel. Os trabalhos estão começando devagar e você vai receber já, quem contribuiu janeiro, fevereiro e março, o primeiro terço desta campanha, o terço dos mistérios gozosos, tá bom? Hoje nós vamos contemplar então o quarto mistério doloroso, Fernando. Jesus que carrega a sua cruz para o Calvário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Graças a Deus. Obrigada a você que rezou conosco. Nós pedimos, continue sendo fiel nessa missão de evangelizar com o seu carnê na mão. Vamos juntos construir a nossa igreja. E que seja rápido, nós desejamos isso, né, Fernando? Com certeza. Agora, nosso convidado especial, não, nosso apresentador especial já está aqui. Boa tarde, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Boa tarde a todos os irmãos que nos acompanham agora pela Rede Século XXI. É um prazer tê-lo aqui. Todo meu, sejam bem-vindos na mesa. Obrigada, Padre. Sexta-feira eu cheguei atrasado. Pois é, por isso que eu estou brincando com o senhor. Eu fui o primeiro a chegar para compensar esses juros. Exatamente. Hoje no nosso programa nós vamos continuar fazendo a nossa catequese de terça-feira, né? Terça-feira passada foi feriado, aí foi uma terça-feira atípica aqui para o Brasil cristão. Mas toda terça-feira nós temos a catequese com o Padre Douglas Pinheiro aqui conosco, nosso querido. E na terça-feira anterior ao feriado, nós falávamos das 10 razões pelas quais sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos. Vamos lembrar, né, Drica? Vamos relembrar. Nós estamos no tempo pascal. A liturgia nos faz olhar para esse mistério, e por isso é importante que a gente esteja aqui dando essa formação sobre a ressurreição de Jesus. Porque se você que está acompanhando aí as celebrações eucarísticas, as missas, você tem visto os evangelhos, Jesus ressuscitado no meio ali do povo, neste momento ainda, né? Exato. Então, a gente podia relembrar, né, Padre? O que nós falamos da terça-feira passada, nós falamos 5. Exatamente. Nós falamos da primeira, que foi o argumento da fraqueza de Cristo, né? Ou seja, nós estamos falando de alguém que, embora tivesse o poder de realizar curas, milagres, etc., ao mesmo tempo era alguém frágil. Exato. Alguém que se deixou humilhar, inclusive se deixou matar. Então, ele nunca deu demonstrações de que era uma espécie de super-herói. Eu lembro que o senhor falava inclusive, a comparação com os outros seres míticos, né? Que se de fato houvesse o desejo de criar alguém poderoso o suficiente para vencer a morte, que não teria as características desse Jesus de Nazaré. Exatamente. Então, esse foi o primeiro argumento, a gente gastou bastante tempo com isso. O segundo foi o argumento da fraqueza dos apóstolos, que eram as testemunhas, né? Inclusive, da ressurreição. Ou seja, os evangelhos fazem questão de relatar que aqueles homens responsáveis pela propagação do fato ressurreição não eram homens que em si mesmos tinham tanta tanta autoridade para que as suas palavras fossem críveis.
Homens de cabeça dura, homens de fé questionável, homens de soberba em diversos momentos. Então, é para deixar claro que o fato, ele se impõe por si mesmo, porque se dependesse dos pregadores dele... O próprio apóstolo Paulo, que nós poderíamos dizer assim, não, mas Paulo até que destoa, porque Paulo era um homem culto. Só que Paulo gozava de um descrédito sem igual no meio das primeiras comunidades cristãs, porque ele era um perseguidor, Drica. A grande fraqueza dele Então, era essa. Esse camarada, depois que ele se converteu, ele teve que ficar 10 anos parado, encostado, estudando, porque ele não tinha crédito para pregar. As pessoas ainda tinham medo dele. Barnabé teve que colar nele, não foi, pai? Essa era foi inclusive uma informação que nós não demos naquele programa, e é a terceira razão, inclusive, a transformação de Saulo. Ou seja, se realmente a ressurreição de Cristo fosse uma quimera, uma história, não teria gerado as transformações que gerou. Uma pessoa da estirpe de Paulo, como perseguidor da fé cristã, jamais teria sido transformado por uma história, por uma fábula. É tão real isso e verdadeiro que os discípulos, os apóstolos conheceram Jesus ali, vem comigo, me segue que eu vou fazer você pescador de homem. Aí o cara saiu seguindo Jesus, quem é esse louco? Sim. Paulo não. Jesus teve que aparecer para Paulo ressuscitado, senão ele não seria convencido. Exato, então assim, se não houve uma aparição, se não tivesse verdadeiramente ocorrido um fato histórico, uma intervenção histórica na vida de Saulo, ele não teria sido, você não explica humanamente. Você poderia explicar humanamente que existissem discípulos de Jesus Cristo antes da sua morte, como a Drica falou. Então, as pessoas andaram com ele, comiam com ele, etc. Então, poder-se argumentar que Jesus Nazareno fez discípulos pela autoridade das suas palavras, etc. Agora, discípulos com a mesma autoridade, com a mesma convicção. A ponto de ser chamado de apóstolo. A ponto de ser chamado de apóstolo. E sem ter conhecido Jesus antes da sua morte, então... Precisava de algo de fato... Não tem como dizer que este Jesus não está vivo de fato. A quarta razão que nós levantamos é a total ausência de debates sobre o tema da ressurreição na igreja primitiva. Muito interessante então, existiram debates sobre tudo. Se Jesus era Deus ou não, se era homem ou não. Divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito, sobre a Trindade. Agora, Cristo ressuscitou fisicamente dos mortos? Isso nunca sequer se questionou. Porque é o substrato mais básico, né? É a base mais fundamental da fé cristã. Tão fundamental que nunca foi questionada. E o fato de não existir debate sobre esse assunto é por si só uma evidência de que não se questionava isso, né? Quem questiona a existência do ar? É uma coisa tão óbvia. Nós vivemos dele, respiramos os elementos do ar. Então ninguém questiona. Quem questiona a existência do chão? Ele está debaixo dos nossos pés. Contra um fato, não pode haver um argumento assim. Então, cristãos questionando a ressurreição de Jesus é algo tão fatual na experiência de fé cristã que nunca foi posta em suspensão de juízo, né? E a quinta razão, a fé dos mártires. Nós falamos sobre isso. Eu lancei a pergunta naquela ocasião. Quanto tempo pode durar uma mentira? E até que ponto ela pode ser sustentada? Então, se a ressurreição fosse pura e simplesmente um discurso criado, uma narração confeccionada para atrair pessoas, aqueles que pregam essa fábula, essa narrativa, sob a ameaça de morte por um instinto humano, certamente negariam. Exato, o instinto de preservação é o mais primitivo de todos. Nós até vemos alguns grupos, algumas seitas, algumas pessoas que se reúnem e de repente todo mundo se mata em prol de alguma coisa, mas logo aquilo já vira um escândalo e as outras pessoas já se arrepiam em relação àquilo, mas aquilo não dura muito tempo, né? Então é diferente.
É só para falar quem está em casa, você nos acompanhando, o programa Brasil Cristão. Nós estamos hoje na nossa terça-feira de catequese com o Padre Douglas Pinheiro, falando das 10 razões para você acreditar na ressurreição de Jesus. Você quer participar conosco? Por favor, use o nosso telefone, liga para nós para você participar, 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você liga, você pode enviar a sua dúvida. Você tem alguma dúvida a respeito da ressurreição de Jesus? Alguém te falou alguma coisa, colocou aquele pontinho de dúvida no seu coração? Liga, pergunta, não fique na dúvida. Está gostando também dessa aula, dessa catequese? Então, liga para nós e fala que você está acompanhando o Brasil Cristão, que você está gostando. Está servindo para você? Você está se sentindo instruído aí em casa a respeito da sua fé? Está enchendo o seu coração? Nós também queremos saber. Então, participa conosco. 19 3871 9620, liga, porque as meninas do call center e os meninos estão esperando a sua ligação e a sua participação. Nós vamos estar aqui até às 5 da tarde para responder você, tá bom? Maravilha. Aí depois do quinto, então, nós vamos entrar agora na... Sexta razão. Continuando, vamos começar aí a deliberar um pouco sobre elas. Uma sexta razão são os diferentes relatos sobre a ressurreição de Jesus. Os documentos que nós temos, historicamente narrando a ressurreição, são, a princípio, os evangelhos. Então, nós temos 4 evangelhos, sendo 3, Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos, uma palavra grega, 2 palavras gregas, né? Sin é junto, ótico de ótica, né? De olhar, é um olhar conjunto. Os 3, eles narram os fatos de forma muito semelhante. Um evangelho, inclusive, influenciou no outro. O evangelho de Marcos é mais antigo, historicamente. Embora na nossa Bíblia a ordem seja essa, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não estão em ordem cronológica, de tempo. Eles estão numa outra ordem, uma ordem teológica, catequética. Mas por ordem de tempo, o evangelho de Marcos é o mais antigo. E, segundo os biblistas, os historiadores, estudiosos de Bíblia, tanto Mateus quanto Lucas tiveram contato com o evangelho de Marcos e se inspiram em muito do que está ali escrito. São Marcos era um secretário, um discípulo e um tradutor de São Pedro, o apóstolo. Vamos lembrar que Pedro era um pescador da Galileia, portanto, com grande probabilidade, se pode afirmar que não era um homem alfabetizado, tá? Era um homem da Galileia que falava o aramaico. O aramaico era uma versão, um dialeto do hebraico com um sotaque muito carregado. E, ao mesmo tempo, ficou cheio do Espírito Santo e se torna um grande pregador, a cabeça da igreja na terra. Começa a pregar, mas nós lembramos bem que naquele período o mundo falava grego, era a língua do Império Romano. Então, para evangelizar fora da Palestina, era preciso alguém que traduzisse. Então, Pedro, nas suas viagens, por exemplo, a Antioquia, existem fatos históricos que demonstram Pedro em Antioquia como bispo. Depois é que ele vai para Roma. Tanto em Antioquia quanto em Roma se falava grego. Pedro não falava grego. Então, por certo, ele falava e alguém traduzia. E isso fica evidente nas próprias cartas de São Pedro. Se você pegar lá a primeira carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, no finzinho do texto, da epístola, você vai encontrar ali a assinatura do autor. E Pedro diz, olha, por meio de Silvano, João Marcos é citado. Esse João Marcos é o evangelista Marcos. Era comum, Drica e Fernando, naquele período, era muito comum ter sempre um nome, os judeus, né, tinham um nome hebraico e um nome grego, para poder se locomover socialmente. Você tinha João Marcos, né, Yohanan é hebraico e Marcos é um nome grego. Como Paulo, ele adota o seu nome romano, né, Paulo é um nome romano, mas o seu nome em hebraico é Saul, né? Que a gente traduz por Saulo, mas é Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, era muito comum isso. Agora, o que chama a atenção? Esses evangelhos foram escritos em momentos diferentes. A experiência, a dita experiência da ressurreição. Estamos falando aqui de razões
para crer. Quando uma coisa é inventada ou confeccionada, nós sabemos bem que ela vai mudando o formato. A famosa fofoca. Você, quando pequeno, já brincou? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Então, uma coisa vai passando, vai passando, vai passando, e lá na ponta ela já chega totalmente diferente. Exato. Nós temos aqui 4 evangelhos. Marcos data aproximadamente da década de 50, é da década de 50. Então, provavelmente anos 52, 53, uns 30 anos depois dos fatos. Você tem esse evangelho da década de 50 e você tem São João lá já na década de 90. São João escreve por último, quase no ano 100, fim do século I. Sim. Então, você tem uma diferença de 50 anos e o modo como se narra os fatos, tanto nos evangelhos quanto nas epístolas. Paulo, que recebeu o testemunho da ressurreição. Porque uma coisa foi o encontro com o ressuscitado na estrada de Damasco. Sim. Aquilo foi um encontro rápido, breve e pontual, mas a narração de como foram os eventos pascais, ele recebeu da igreja. Quem era Jesus, quem era, o que fez, como foi a morte, né, a paixão, isso ele recebeu. Tanto os relatos de Paulo como dos evangelhos casam perfeitamente. Então, assim, para se manter fiel, só pode ter sido um fato histórico. Ô, padre, uma coisa que eu estou lembrando aqui, até uma história bíblica linda, mas que me vem à memória justamente, que é um modo para você pegar uma mentira no meio de uma narração. A história de Susana. Ah, sim. É muito interessante, quando Daniel pega aqueles 2 homens que queriam ter relações com Susana e forçam, e ela diz que não, e aí eles criam uma história, criam uma narrativa, né? Vou falar para você que está em casa, isso é uma história linda do Antigo Testamento, criam uma história toda para poder incriminar Susana, e aí Daniel, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele separa os 2, Sim. ouve a narrativa de um, ouve a narrativa do outro, vê que não bate, e aí os 2 são condenados e Deus salva a vida de Susana. Exatamente. Né? Os relatos, e olha que os 2 tinham criados juntos, sentaram, vamos contar isso, vamos contar isso, vamos contar isso. Combinaram, combinou, legal? A história é o essa. capítulo 13 de Daniel, né? Porque não foi fato. Ela estava lá se banhando e até hoje, na criminalística... Isso que eu ia falar, a investigação de FBI. A investigação criminal é feita dessa forma. Exatamente. Por mais que você forje uma história, sempre haverá elementos que, se você começar a investigar e desejar pormenores, é nos pormenores que as pessoas vão se desdizer. As 2 testemunhas, uma hora elas não vão concordar. Ou vão confirmar, porque eu gosto muito de série de FBI, de investigação. Não. Então, a gente vai lendo para entender como é que funciona aquele órgão, né? Se tem 5 pessoas para testemunhar, e eles olham, eles podem se desdizer ou se confirmar. Podem contar até, olha, tinha um copo d'água em cima da mesa do Brasil Cristão com 2 guardanapos e a ficha. Tinha papéis em cima da mesa do Brasil Cristão e um copo. Alguém falou, esqueceu de falar que estava com a água, mas... Então, alguma coisa vai dizer. Sim. Né? E aí eles vão investigar cada detalhezinho, mas no detalhe pode... Exatamente. E vir abaixo a história ou aquela história pode se confirmar. Então, por exemplo, no Evangelho de domingo agora, você que participou da Santa Missa online, transmitida nesse tempo que nós estamos vivendo, não estamos presentes. Mas você viu que foi o Evangelho de Lucas 24. Então, estamos falando de uma narração do terceiro evangelista. O evangelista São Marcos escreve lá quase no ano 70, 20 anos depois de Marcos. E ele narra, no evangelho dele, ele põe na boca dos discípulos de Emaús o testemunho que é dado tanto em Mateus como em João. Olha, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram ao túmulo. Então, até a presença das mulheres indo ao túmulo, ele conta. E Lucas ouviu isso de quem? De Paulo. E Paulo recebeu isso da igreja, provavelmente da igreja de Damasco. Então, assim, o fato é tão fato que ele não é... Nada se acrescenta e nada se furta. É um testemunho muito fiel. Você não consegue manter uma invenção, uma narrativa inventada, sempre fiel assim aos fatos. Ou se acrescenta ou se tira.
E durante séculos, a ressurreição, a paixão, morte e ressurreição do Senhor sempre foram narradas fielmente, sempre nos mesmos fatos, os mesmos pormenores. Isso é uma evidência literária, isso é uma evidência teológica, né, do ponto de vista da narração dos textos. Tem um historiador, eu não vou me lembrar agora o nome, eu gostaria de ter me recordado antes do programa, eu poderia trazer. Mas houve um historiador ateu, se não me falha a memória, ele era britânico. Ele empreendeu uma pesquisa para desmascarar os evangelhos. Ele queria mostrar que os evangelhos não eram textos historicamente dignos de crédito. Então, assim, no início do estudo, ele levantou muita capivara, porque se você analisa os evangelhos friamente, sem bons critérios, você vai pegar algumas aparentes contradições. Por exemplo, você pega Mateus 5, o Sermão da Montanha. E aí Lucas vai narrar o mesmo sermão, mas aí ele diz que é o Sermão da Planície. Ué, é uma planície ou é uma montanha? Olha só, então os evangelistas não concordam, tem essas diferenças históricas, por isso não pode ser confiado, etc. Fato é que ele foi percebendo ao ler os textos que é muito difícil você ler um texto sem o contexto histórico, então ele começou a estudar o contexto histórico. Ele descobriu que eram todos judeus, foi ler um pouco de judaísmo. Então ele começou a entrar na teologia e entender a intenção dos autores. Eu sei que ao final de 5 anos, ele escreve um livro. Esse livro não foi traduzido para o português, mas ele diz assim: eu construí uma forca para os evangelhos e eu tive que reutilizar ao final dos meus estudos as madeiras da forca para erguer um pedestal para eles. Nossa, ele diz essa expressão. Que lindo. Ele tem ele escreve dessa forma, né? A única coisa que eu consegui foi erguer um pedestal para os evangelhos. Olha. Porque não tem como desmerecê-los se você lê-los a partir da ótica correta. Então, esses relatos históricos, né, diferentes, esses diferentes relatos, corroboram. Ô, padre, então a gente pode dizer aí que os que se dizem ateus, porque não fizeram uma investigação adequada. Não, eu diria assim, ele narra nessa obra, depois eu posso pesquisar e vocês falarem no programa o nome dessa obra mencionada na terça-feira. Ele diz que ele começou a entrar numa crise ao estudar, ao ler, e nessa crise Deus agiu e transmitiu a ele a fé. Eu não me lembro se ele de fato se tornou um cristão, mas o intuito de derrubar os evangelhos ele não conseguiu. Como cientista, ele não foi capaz de fazer. Então, o que nós estamos aqui fazendo, né, desde da outra terça-feira, mostrando que se você não quer crer na ressurreição, é uma pena. É uma pena, é lamentável. Agora, pô-la em xeque você não poderá. Porque nós estamos falando de razões, né? Pela fé, pela pregação, se você abre o teu coração e se permite convencer, o ressuscitado mesmo te convencerá. Agora, razões para não crer não haverá. Existem razões para crer. Para não crer, está fora de cogitação. Essa é a sexta, né? Os diferentes relatos. Vamos para a sétima. Não existem diferentes relatos. Existem diferentes relatos de um mesmo relato da mesma coisa. Agora a sétima, testemunhas oculares. Essa daqui, como as demais, né, nós fomos vendo que sempre uma razão emenda na outra. Quando nós demonstramos que existem diferentes relatos, aí vem a pergunta. Mas como foi possível sustentar esses diferentes relatos? Então, vem a sétima razão. Essas testemunhas só podem ter sido testemunhas oculares. Então, um fato... a Drica acabou respondendo, né? Quando ela deu o exemplo da mesa. Olha, éramos 3 testemunhas ali. Vamos separar as 3 testemunhas e ver se eles concordam. Se de fato o que havia em cima da mesa lá no Brasil cristão era um copo com água, com guardanapo e papéis. Pode ser que eu mencione o copo, mas não mencione a água.
O Fernando menciona a água. Aí eles vão dizer, não, mas como um falou do copo, então tem sentido ter água. Porque é um fato. Pode ser que ela tenha bebido a água. Exato, mas ninguém vai poder dizer que, olha, houve alguma água ali ou algum recipiente. Ninguém vai poder desdizer. Sim. Mesmo com as testemunhas separadas. Por quê? Porque essas testemunhas foram testemunhas oculares. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que houve uma aparição, os evangelhos não chegam a relatar, então provavelmente essa aparição foi bem mais posterior, mas houve uma aparição do ressuscitado a 500 irmãos, simultaneamente, 500 viram o ressuscitado. Toda vez que eu leio esse evangelho, dá vontade de chorar, eu falei, ô Senhor, aparece aqui também um dia numa missa com 1000 pessoas, mas né, o Senhor disse no outro evangelho, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Então, nós somos bem-aventurados. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que 500 pessoas viram. E quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz, e muitos desses ainda estão vivos. Então, estamos falando da década de 60, né? A carta aos Coríntios, entre 57 e 63. Então, você tem testemunhas oculares. Então, é gente demais para confabular uma mentira. Entende? Como nós falamos da fé dos mártires, dos diferentes relatos, você vê cada vez mais no desenvolvimento das escrituras, cada vez mais testemunhas oculares. Então, nós não estamos falando de pessoas que receberam o testemunho. Nós estamos falando de testemunhas oculares. E um número cada vez maior dessas testemunhas concordando na descrição dele. Não tem como ser uma mentira, porque senão esse testemunho, ele ia se desviar, ele ia se desfazer, ele ia se desfigurar. E o modo como as testemunhas vão... ia ser fake news, né, padre? Ia virar fake news, cedo ou tarde. Eu acho muito interessante, pontuais para você, a beleza... Né, de quando nós afirmamos, uma das colunas da igreja é a sua apostolicidade. Nós, o testemunho dos apóstolos, né, as testemunhas oculares, de modo especial os apóstolos. Nós temos aqui, Paulo, o padre estava falando, Paulo menciona mais 500 e por aí vai, né? Mas aquele, né, é bonito quando você vê a história da igreja, você tem o período dos apóstolos, depois você tem os padres apostólicos, ou seja, os bispos que conviveram com os apóstolos. Depois você tem os bispos que conviveram com quem conviveu. A referência é sempre os apóstolos. Né? Quando você pega um bispo, este recebeu a imposição das mãos daquele, que recebeu daquele, que recebeu daquele. Você sempre vai chegar a um dos apóstolos. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso é fortíssimo. E pelo que deram a vida esses apóstolos. Então, veja, essas testemunhas oculares sustentam demais um fato pelo qual não há lucro em sustentar. Nós já falamos isso no programa anterior. Exato. Que lucro há em sustentar algo, se esse algo for uma fábula, se esse algo for uma quimera, uma invenção. Então, nós estamos falando de pessoas que alegavam ser testemunhas vivas, oculares, sabiam que ao se manifestar como testemunhas oculares, corriam um risco de vida em nível superior aos que recebiam o testemunho. Sim. Porque a perseguição por parte dos romanos e por parte dos judeus era muito mais acirrada contra as testemunhas oculares. Exato. Quem recebia o testemunho pela pregação ou pela fé, bom, eles eram até considerados, no caso dos judeus, como vítimas. Nós vemos em Atos 9... que Paulo recebe cartas de recomendação de Jerusalém para passar pelas sinagogas, prendendo os cristãos e exterminando, porque eles estavam tornando os irmãos, no caso os irmãos judeus, vítimas das suas fábulas. Nossa, qualquer semelhança com a realidade. Era coincidência. Então, nossa, eles estão sendo vítimas. Quem que a gente tem que prender? Quem que a gente tem que eliminar? As testemunhas oculares. Então, essas pessoas corriam um risco muito maior. Sim. Sabiam disso, mas não se furtavam de assumir. Sou testemunha ocular. Gente, olha,
ou eram muito loucos, ou a coisa que eles testemunharam, o fato que eles testemunharam era algo tão surpreendente, tão sobrenatural, que eles preferiam morrer do que negar. Sim. É melhor morrer do que negar o que eu vi. Exato. Então não pode ser. O testemunho ocular é uma evidência. Agora, podemos ir para o oitavo. Né, só que, padre, nós vamos por oitavo no próximo bloco. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os relatos históricos não cristãos. Mas daqui a pouquinho, agora quero convidar você a vir comigo aqui, porque quero acolher, né, quem está chegando aqui na nossa família, ligando e participando conosco aqui do Brasil Cristão. Você pode participar, viu? Você testemunha a ressurreição de Jesus? Então liga para nós e conte para nós, 1938719620. Deixa eu acolher aqui a Antônia Margarete Carvalho, de Mombaca, Ceará. Seja bem-vinda. Ficou sócia, está pedindo oração aqui por toda a sua família. A Adelaide dos Anjos também, de Andorinha, na Bahia, está participando conosco, pedindo oração. Nós vamos rezar por todos vocês ainda hoje no final do programa. A Isaura Consolação Macario, de Juiz de Fora, Minas Gerais, também ficou sócia, está pedindo oração aqui, participando do nosso programa. A Francisca Catarina da Silva Valenca, do Piauí. Ela é de Valenca, do Piauí. Piauí, o nome da cidade é Valenca do Piauí, participando aqui do Brasil Cristão. Seja bem-vinda. A Lourdes Bósio, de Ipumirim, Santa Catarina. Olha quantas cidades novas aqui, diferentes, participando do Brasil Cristão nesta tarde. Sejam bem-vindos. Maria Aparecida Barbosa, também do Paranapanema, São Paulo, está participando conosco, e tantas outras pessoas aqui. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Aproveita esse intervalo. Oi, Fê. Eu estou com o coração queimando para falar isso. Por favor, tá? fale. Porque nós estamos falando do testemunho dos apóstolos, né? E aí tem um texto de São João que motivou o Padre Eduardo, a irmã Luísa, a irmã, quando eles começaram o primeiro programa da televisão católica brasileira, Anunciamos Jesus. O texto foi esse daqui, 1 João, né? Carta de São João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. Então ele diz, esse é o versículo do Anunciamos Jesus. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Glória a Deus. Essa é a nossa missão aqui, e você que é sócio também é missionário conosco nessa missão que nasceu do coração do Padre Eduardo, que nasceu do coração de Deus. Então, participe conosco, aproveite o intervalo agora e ligue para nós, 1938719620, e nos conte se você é testemunho da ressurreição de Jesus. Já já a gente volta.